Ai, eu lembro perfeitamente a primeira vez que eu fui pra Argentina de carro. Minha mãe dirigindo, meu irmão de copiloto, eu atrás. A gente cruza a fronteira ali, Paso de los Libres, bem tranquilo, tudo certo, tudo lindo. E a gente para no primeiro posto, né? Chega na Argentina ali, a gente passa a fronteira, bem tranquilo. Chega no primeiro posto e a minha mãe vai lá confiante, né? Botar gasolina no carro. E ela me chega e fala, olha, ¿todo bien? Necesito gasolina. Necesito gasolina. E aí o frentista, né, o cara que tava atendendo a gente, olhou meio estranho assim pra gente. Não entendi nada, mas enfim, é normal, a gente tá num posto pedindo gasolina. O que tão de errado tem nisso pra ele olhar de um jeito estranho pra gente, né? E aí o cara perguntou, segura que necessita gasolina? Segura que necessita gasolina? Ele realmente ficou na dúvida, assim, tá certeza? Tem certeza do que tu tá me pedindo, do que tu tá fazendo? E eu já fiquei meio assim, ó, eu e meu irmão com o pé atrás, achamos bem estranha a situação, ficamos assim quietos, né? O nosso carro era um March, tá? Um Nissan March, que precisa de quê? De diesel? Não, de gasolina, certo? Retenha mais informação, March precisa de gasolina, não de diesel, beleza? O que aconteceu? O cara tava olhando muito estranho pra gente, porque depois a gente percebeu, né, com essa interação estranha, a gente olha lá naquele painel que tem todos os preços dos tipos de gasolina no posto e tava escrito lá, gasoil, nafta, premium, super. E a gente percebe que o mais barato, normalmente a gasolina é mais barata, né, era a nafta. E justamente quando a gente vê isso, o cara fala, me parece que necesitas nafta, não gasolina. Necessitas nafta, não gasolina. E, gente, foi muito vergonhoso, muito vergonhoso. Obviamente, o cara sabendo o nosso carro não ia colocar diesel, porque se coloca diesel no motor de um carro que é de gasolina, já era, né? Obviamente ele não ia botar. Mas assim, ficou um climão, porque a gente ficou assim, imagina se fosse uma pessoa que não soubesse. É difícil, né? Um frentista não saber isso. Mas digamos, teria estragado o carro, velho. Simplesmente porque a gente não sabia que nafta é gasolina e gasoil é diesel. E assim, gente, tantas situações parecidas aconteceram comigo lá. Você chega lá achando que vai servir o espanhol que você estudou no Brasil. Na Argentina não é sempre, claro que não vai servir, mas muitas vezes pode acontecer isso. Tem uma probabilidade de acontecer essas bolas fora que é assim, muito grande de acontecer se você chega lá com espanhol neutro, que eles chamam, né, o espanhol que não seja da Argentina, eles chamam de espanhol neutro. Você chega lá, pode sim passar por algumas bolas fora, que se você chegar lá falando espanhol argentino, não vai acontecer. E aí naquele dia, assim, eu fiquei pensando, meu Deus, realmente, não é só falar espanhol, é falar o espanhol que se fala aqui na Argentina. Então, se você já passou por algo parecido, algum perrengue por não saber falar espanhol argentino, comenta aqui embaixo, eu quero muito saber. E se você nunca passou, melhor não passar, né? Então, assista esse vídeo que eu vou falar várias frases e palavras, assim, que se usam no cotidiano de viagem, de estrada, de carro, pra você não passar por nenhum perrengue como esse. Olha, tudo bem? Eu sou a Ana Maninha, sou brasileira, mas eu morei em Buenos Aires, na Argentina, durante 4 anos da minha vida, onde eu estudei, fiz assim, até DNI, galera, eu tenho até o RG argentino, tá? E com isso eu acabei aprendendo assim na escola, na rua, realmente vivendo lá, o espanhol argentino real que se fala nas ruas, o espanhol portenho, né? Eu morei em Buenos Aires e lá se fala o espanhol portenho, o castelhano, o famoso castelhano, galera, o espanhol argentino de lá mesmo. E com isso, galera, eu assim desenvolvi um jeito de aprender muito diferente, porque eu cheguei lá já tendo aprendido um pouquinho de espanhol, assim, em sites de espanhol, mas era um espanhol que lá servia de pouco, não era muito útil, porque eu chegava lá falando uma coisa, não me entendia, eu não conseguia me comunicar, e aos poucos lá, convivendo com nativos, eu acabei desenvolvendo um sotaque bem nativo, e inclusive quando eu chego lá, as pessoas nem sabem que eu não sou de lá, realmente, assim, depois de alguns anos, né, morando lá, eu consegui completamente me camuflar ali entre os argentinos. Hoje em dia eles nem sabem que eu não sou argentina quando eu tô lá. Então, assim, esse vídeo é pra você que tá passando por alguma coisa parecida. Talvez você vai ir visitar a Argentina em breve, turistar por lá, pra linda Buenos Aires ou qualquer outra cidade linda da Argentina. Ou se você vai estar indo pra lá pra trabalhar, ou se você tá indo lá pra fazer faculdade, que é muito comum entre brasileiros, né, ir lá pra fazer faculdade, que normalmente, assim, é mais barato lá. A universidade em si, a pública, por exemplo, a UPA, que é muito boa, uma das melhores faculdades da América Latina, ou qualquer faculdade particular lá também, que é muito mais barato que aqui do Brasil,
né? Se você quiser buscar um intercâmbio lá, uma oportunidade diferente, assim, de vida, realmente de cultura, que é muito, muito, muito legal. Esse vídeo é pra você, porque eu vou falar aqui várias dicas que, assim, você só vai ver conversando com gente que já morou lá. Então, bora começar, né? Esse vídeo é sobre carro, vamos começar com el auto. Como se fala carro em espanhol argentino, auto. Gente, sempre, não tem nenhum, assim, é muito difícil alguém falar coche, né? Nos outros espanhóis fala coche ou carro, na Argentina, auto. Sempre fala auto, sempre, sempre, sempre. A única ocasião de falar coche é quando você tá falando vagão, o vagão de um trem. O vagão de um trem pode ser dito como coche, el coche del tren. Mas falando de carro mesmo, sempre alto, gente, sempre el auto. Então, por exemplo, yo no tengo ningún auto. Eu não tenho nenhum auto. E assim, pra falar bem a verdade, muitas partes do auto são parecidas com o português. Volante é volante, só muda a pronúncia, né? Volante vira volante, o espelho retrovisor fica espejo retrovisor, a porta do carro fica a porta do auto, a chave do carro fica a chave do auto. Então, assim, são palavras muito parecidas. Chave com chave, porta com porta, volante com volante. Então, assim, são palavras muito parecidas. Só que tem algumas que, assim, não dava nem pra adivinhar o que é. Você escuta falar. Que porcaria é essa? Não tem como saber. Por exemplo, vamos começar já com coisas do carro mesmo. O que são as chantas del auto? Chantas del auto. Vou dar 5 segundos pra você pensar o que é. Não soube. Galera, quando eu cheguei lá eu também não sabia. Chanta del auto, na Argentina, é o aro ali da roda do carro. Por que eu digo na Argentina especificamente? Porque em outros países hispanohablantes, chanta é a roda em si, inteira, a roda, o pneu ali, tudo é chanta. Mas na Argentina, chanta é só a parte de metal do meio, o aro. O pneu se diz goma, la goma. Tá, mas eu não tinha ensinado no vídeo anterior, que eu vou deixar aqui nos cards, você não tinha ensinado que goma é borracha de apagar, assim, de usar na escola? Também, galera. Goma também é borracha de apagar, mas também é pneu, goma, la goma del auto, las gomas del auto, gomas del auto. Em outros países, talvez vocês escutem chanta del auto, mas na Argentina, gomas é o pneu, chantas é o aro. E como é que fala a roda inteira? Bem tranquilo, rueda. Então, la chanta é só a parte de metal, o aro, la goma é o pneu em si e rueda é a roda inteira. Em conjunto, a chanta e la goma é na rueda. Então, vamos fazer uma frase para encaixar isso na cabeça, para ficar na cabeça. Se me dobló la llanta. Se me dobló la llanta. Se me doblaron la llanta del auto. Então, claro, isso pode acontecer, né? Às vezes amassa o carro, bate, se choca, os autos se chocam e se doblam las llantas del auto, por exemplo. Então, vamos lá, chocar-se, pá. Isso é um verbo muito usado. E também dá pra usar não só com autos, né? Com pessoas. Me choquei uma persona. Estava caminhando e me choquei uma persona. Então, você bateu, você chocou. Você, nossa, que alta essa palma, meu Deus. Se você quiser falar também que alguém bateu o carro, chocou el auto. Chocou el auto. Chocou el auto. Outra frase poderia ser: tenho que cambiar la goma de mi auto. Tenho que cambiar la goma de mi auto. Ou num problemão mesmo, que do nada se me salió la rueda de mi auto. Se me salió la rueda de mi auto. La llanta, la goma, todo. La rueda se me fue. Se me salió. E uma coisa bem legal de aprender, que eu acho muito engraçado, é como falar que furou o pneu, né? Como é que fala furou o pneu? Fala pinchar la goma. Se pinchou la goma. Isso eu acho tão engraçado, porque o que é pinchar? Você poderia pinchar el globo, por exemplo. Pinchar el globo. O que é globo? Globo é balão, né? Ou bexiga, tem gente que fala bexiga, balão, enfim, aqueles negocinhos de festa. Então, pinchar, você pincha. E a mesma coisa com a goma, você me pinchou la goma, tenho las gomas pinchadas. Tenho las gomas pinchadas. Esse pinchou pode também ser dado murchou. Então, por exemplo, quando um plano, você, por exemplo, tinha combinado com seus amigos de sair numa festa e a festa é cancelada. E aí você fala, pinchó el plan, pinchó, não, se cancelou a festa, pinchó. Então pode ser usado como isso meio que, não, acabou, não tem, não deu certo. Infelizmente acabou que pinchó todo el plan e não é mais fiesta, Então, pinchar, você pode usar para várias coisas, né? Pincharlo, pinchó la goma, pinchó el plan, pinchó, pinchar.
E se a sua goma tá pinchada, você tem que ir pra onde? Pra gomeria. Gomeria. Olha só que confusão, né? Porque a gente fala pneu. Furou o pneu, a gente vai na borracharia. Só que eles usam goma pra falar borracha. Então, faria sentido a gente falar que o pneu se chama borracha. Porque eles chamam, né, o pneu de borracha. Na verdade, goma. Goma usa pra borracha de apagar o lápis, também pra goma, que é o pneu. Então, eles chamam mais ou menos o pneu de borracha. Faria sentido pra gente chamar o pneu de borracha e a borracharia onde a gente conserta a borracha, certo? Mas não, a gente chama pneu, a gente vai na borracharia. Tenho que ir a la gomeria porque tenho uma goma pinchada. Tenho uma goma pinchada, tenho que ir a la gomeria. Falando de furar o pneu, de quebrar o carro, de enfim. Outra coisa muito usada e eu acho muito engraçada é pra falar macaco. Falar macaco, aquele macaco de carro, né? Usado no carro para levantar o carro na hora de trocar o pneu. No espanhol, se você chegar lá falando mono, que é o macaco animal, a tradução de macaco animal é mono. É mono. Macaco mono, o animal, certo? Se você chegar lá, eu não sei se as pessoas te entendem, sinceramente. Eu nunca passei por isso, de ter que falar sobre isso com alguém lá na Argentina, mas assim, eles vão ficar te olhando estranho, tá? Porque lá eles falam gato. Usam gato. Necesito un gato porque tengo pinchada la goma y la tengo que cambiar. Necesito el gato. E assim, eu acho muito engraçado porque gato também é outra palavra que tem muitos significados na Argentina, mas um deles não é o que a gente usa aqui no Brasil, que é pra chamar alguém de bonito, né? Alguém que tem a beleza, é uma pessoa gata, né? Um homem gato, uma mulher gata. Nossa, você tá muito gata hoje. Não. Lá, se você falar isso, você tá xingando a pessoa. Cuidado, hein, galera? Cuidado. Então, além do macaco se chamar gato, gato também é uma pessoa que, assim, a gente chamaria aqui no Brasil de galinha. Um homem galinha que sai com muitas pessoas, isso seria um gato. Nombre gato. Um pibe gato. Não sabe o que é pibe? Tá aqui nos cards, galera, meu vídeo onde eu explico o que significa pibe. Mas, então, se você chamar alguém de gato, você não tá elogiando a pessoa, você tá xingando ela e falando que ela fica com muita gente. Cuidado aí. Mesma coisa com mulher. Se você chamar alguém de gata, uma menina de gata lá, é ofensivo, gente. Não chamem, não falem, nossa, que gata. Que gata, complicado. Você tá chamando a pessoa que não entendeu, cuidado isso. Então, gato é o nosso macaco e também é uma forma de chamar alguém de galinha. Certo, outra situação traumática, mas também universal com essa questão de disfunção do carro parar de funcionar, é quando ele não liga. Tu tenta girar a chave e... Ai, já me aconteceu. Como é que fala isso em espanhol? Como é que tu me fala, gente, não tá ligando o carro? Não arranca. Mi auto não arranca. Arrancar. Você usa o verbo arrancar. Então, quando você quer falar, cara, meu carro não tá ligando, ele auto não arranca. Que é literalmente dar partida, né? Então, arrancar, arranca, não começa, não anda, não dá partida. Intentei arrancar o auto, pero não arranca o auto. E falando de auto que não arranca, eu tenho uma história para contar sobre isso, que assim, ó, só de lembrar me dá Meu Deus do céu, o que aconteceu? Uma das minhas... Não foi piores experiências, porque no final eu acabei aprendendo muito sobre o vocabulário de carro. Mas assim, na época eu estava um pouco estressada por perder ali mais de 24 horas da minha vida presa num posto de gasolina, porque o carro parou de funcionar no meio da estrada. O que acontece? Era agosto, na verdade era final de julho, começo de agosto. De 2023, eu tava indo pra Buenos Aires de carro com meu irmão, com a minha mãe e com meu pai. Então, tava nós 4 no carro. E a gente foi com o carro do meu irmão, que tava super tranquilo, normal, não tinha um problema. E aí, no meio da estrada, lá no meio entre rios, a gente tava entrando num posto de gasolina. Não lembro se era pra abastecer, era pra comer, enfim. A questão é que quando a gente foi virar assim, né, pra entrar no posto, o carro para. Graças ao universo, não sei o que, não tinha carro atrás, não tinha carro na frente, não tinha ninguém lá, não tinha ninguém na estrada. Então nada aconteceu, eu tava tranquilo, mas o carro parou, bem na meio daqui, ó, a gente tava virando pra entrar no posto, parou. E começou a dar um sinal ali no visor do carro, na telinha que tem assim, tipo, deu lá, aviso, vermelho, não sei o que, nem lembro o que tava escrito. Mas tinha dado pau no carro. Aí vamos lá, a gente desce do carro, empurrou o carro até o posto e chamamos a grua. Então a gente chamou uma gomeria, a gente chamou um mecânico, um taller, porque não é oficina, galera. Oficina, eu vou botar aqui nos cards também, que no vídeo passado eu mostrei pra vocês, falei pra vocês o que é oficina no espanhol argentino.
Mas a gente não chamou na oficina, porque a oficina não faz isso. A oficina não tem nada a ver com carro na Argentina. Tem um problema lá, não me lembro se foi com o aceite del auto, capaz poderia ser com o aceite del auto, o problema. Mas para funcionar, não arrancava, o auto não arrancava, não funcionava, enfim, tava um problemão. E a gente ficou lá no posto, tá? Por muito tempo, a gente ficou acampado lá por mais de 24 horas. A gente chamou a grua, como é o nosso seguro do Brasil, veio a grua, que é o guincho, veio do Brasil. Mas a gente estava perto da fronteira, a gente tinha andado, sei lá, umas 2 horas dentro da Argentina, ali em Entre Rios, na província de Entre Rios. Então não demorou muito, mas demorou sim, tá? Demorou sim. E a gente ficou lá muito tempo. Eu só queria voltar pra casa, pra Buenos Aires e pra escola normal. Eu tinha que estar lá no meio de uma estação de serviço. Um posto. A gente tava num posto no meio do nada. Pelo menos era um posto 24 horas. Então a gente não ficou assim, né, na rua, realmente, né? A gente ficou dentro do posto lá. Eu vou deixar foto aí, vídeo, mostrar pra vocês tudo. Nope, deu ruim. A gente deu ruim no motor. Parece que é junta do cabeçote, não sei o que. Junta, na verdade, tá misturando água com óleo. Daí não tem como seguir. Então a gente acionou o seguro. Vai vir o seguro pra... Vai vir um guincho para pegar o carro, levar lá para Alegrete, e vai vir um táxi para nos pegar aqui e levar para Buenos Aires. Vai ser isso. Só que quando vai acontecer isso a gente não sabe, mas uma hora vai acontecer. E assim, foi uma experiência ruim, né? Ficar lá tanto tempo, meio que sem fazer nada. A internet não funcionava muito bem. Eu acho que eu até tive que faltar lá na escola, porque a gente chegou um dia mais tarde. Pra você ter uma noção, esse dia era um dia 30 de julho. A gente foi chegar em Buenos Aires, na minha casa, 1º de agosto. A gente dormiu do dia 30 ao dia 31 no posto, do dia 31 ao dia 1º no carro da pessoa, do transfer, que foi nos levar pra Buenos Aires. Porque o carro... Não, gente, é uma história muito, muito longa. O meu irmão teve que voltar com a grua, tá, pro Brasil, com o carro dele, deixou lá no mecânico brasileiro. Aí ele pegou um transfer, tipo assim, uma carona, que isso dava o seguro, né, dava isso pra gente. Uma carona, trouxe meu irmão até o posto, depois pegou eu, minha mãe e meu pai e nos levou a Buenos Aires. E, gente, olha a quantidade de mala que a gente tinha. Então, assim, cara, foi uma situação realmente icônica, que eu me lembro até hoje, mas, assim, foi ruim na hora, foi, mas eu aprendi muita coisa, vocabulário de estrada e tudo mais. E assim, voltando agora, né, que eu não dei muita atenção pra estação de serviço, que a gente ficou um bom tempão lá na estação de serviço, é assim que fala posto de gasolina, estação de serviço. Não me vem com portunhol falar puesto de gasolina. Puesto de gasolina não, gente. Assim, eu cheguei lá falando assim, tá? Não vou mentir. Mas eles não me entendiam. Não me entendiam nada. Tem que falar estação de serviço. E, na verdade, eles usam, principalmente quando você tá dentro de Buenos Aires, não tanto na estrada, mas mais assim, quando você tá em Buenos Aires, você quer ir num posto, eles falam mais o nome do posto. Então, se você vai em La Shell, em La YPF, em El Exxon, por exemplo. E eu morava, gente, eu já morei em vários bairros, na verdade, de Buenos Aires, mas o último e o lugar que eu mais morei era na divisa entre o bairro Recoleta e o bairro Retiro. E eu morava bem na frente de uma Shell, bem na frente de um posto de gasolina, de uma estação de serviço Shell. Então era muito comum, eu falava assim, encontrarme, nos juntamos en la Shell aí, que está em frente da minha casa, en la Shell. Então, assim, é muito comum você falar só o nome do posto, como a gente fala, né, vamos no posto Ipiranga, en la Shell, en la YPF, e não é o posto, né, não é ele Shell, é la Shell, la YPF, é la estação de serviço. E, gente, vou repassar aqui que nafta é gasolina, tá? Pelo amor de Deus. E gasoil é diesel, beleza? E também tem outros tipos de nafta que eles usam lá. Eles falam só premium ou super. Então, se você chegar e falar, necessito super, só super, eles já vão entender que é a nafta super, certo? E todo mundo sabe que rua é caixa, né? Mas como é que fala estrada? Gente, autopista, la autopista. Eu acho muito engraçada essa palavra, eu adoro falar autopista, porque o espanhol argentino ele tem esse... Então, né? Autopista, não, autopista. É como se fosse um R, autopista. No começo, você vai falar, quando você tenta fazer esse R, que sai muito forçado, autopista. Que é isso, né? Horroroso. Mas, não adianta, gente. Todo mundo começa assim, até você conseguir falar autopista, que é mais leve. E isso com muitas palavras do espanhol argentino. A característica do espanhol argentino que eles têm que é fazer assim, no S. Então, por exemplo, quando o S vem
antes de uma consoante. Então, por exemplo, esquina não se fala esquina, se fala esquina, esquina. O asco, que é nojo, fala asco, não é asco, é asco. Então, assim, no começo vai ficar bem forçado, mas depois vai melhorando. Com el auto, estoy manejando el auto en la autopista. Estoy manejando el auto en la autopista. La autopista de Rivadavia, en la autopista, no sé el nombre de autopistas, ayuda. La ruta 2 va a Mar del Plata. La ruta 40 cruza todo el país. E em meio a rutas, você sempre vai encontrar, sabe o quê? Pedágio. Ou negocinho que eu não gosto, gente, porque é caro o pedágio lá, viu? Tem um pedágio, meu Deus, dessa história, pelo amor de Deus, também com meu irmão. Eu tô sempre com meu irmão nessa história de carro, né? Pelo amor de Deus. Gente, a gente tava indo embora de Buenos Aires, na verdade, saindo de Buenos Aires, voltando para o Brasil. E lá a gente falou, não, estamos aqui, né? Estamos indo embora, vamos dar um último passeio em Buenos Aires, né? Vamos aproveitar aqui. Aí a gente fala, vamos na Bombonera. Ele é a Bombonera, que eu nunca tinha ido. Morei lá por 4 anos, nunca tinha ido na Bombonera, vocês acreditam? O que é a Bombonera? Pra quem sabe, quem é fanático de futebol vai saber, que é o estádio do La Boca, que lá em Buenos Aires nasceram lá 2 times de futebol super famosos, que são os mais famosos da Argentina. La Boca e River, não? Boca River. Uma coisa engraçada, comentei aqui, vocês são de qual time argentino? Boca ou River? Não quero começar uma discussão aqui, tá? Mas tem um aí que é melhor, mas não vou dizer qual. Enfim, questão, a gente foi lá, vamos passar na Bombonera, vamos lá no barrio La Boca, ver la Bombonera, não sei o que, caminita, aproveitamos, vamos todo. Ai, galera, a gente foi lá e a gente tava usando o Maps. E aí ele mudou a nossa rota, né? Ele falou, em vez da gente tava aqui, a Bombonera era aqui. Antes, se a gente não tivesse ido na Bombonera, que tá aqui, a gente faria isso aqui. Só que como a gente foi na Bombonera, o Maps falou pra gente fazer isso aqui e ir por aqui. E aqui, gente, tinha um pedágio. Tinha um pedágio que saiu a bagatela de R$50 o pedágio. R$50. Até hoje eu não sei por que é tão caro, mas esse pedágio é conhecido por ser um dos mais caros do mundo. Não, mentira, não sei, não tenho essa fonte. Não tenho essa informação, mas assim, gente, R$50 um pedágio. R$50 um pedágio. Só porque a gente foi ver a Bombonera. Que assim, a gente só viu por fora, né? A gente nem entrou lá. Mas assim, enfim, histórias para contar. Mas enfim, como é que fala pedágio afinal, né? Nesses R$50, não, gente. Eu fiquei traumatizada com R$50 um pedágio. Se diz peaje. El peaje de R$50. R$50 se fueron en el peaje. Peaje. Hay que pagar el peaje. Eu andar agarrando la plata que hay que pagar el peaje. Sim. Outra coisa interessante de saber é outras formas de falar plata, que é o dinheiro, né? Não se fala dinheiro. Claro, eles vão entender se você falar dinheiro, porque é meio que o jeito mais neutro de falar dinheiro. Mas você pode falar de outras formas. Eu vou te falar 2 das formas, mas existem mais de 5 formas de falar dinheiro na Argentina. E as 2 formas que eu vou ensinar além de plata, que é o mais usado, é plata, outras usadas são mango. Gente, o que é mango? Mango é literalmente manga. A fruta, mango, sim. Mas você pode falar, não tenho um mango. Não tenho um mango para o peaje. Não tenho. Ou também pode usar guita. Che, ¿tenés guita para el peaje? Che, ¿tenés guita para el peaje? Necesito guita para el peaje. Agarrar la guita para el peaje. Então, eles usam muito, mas assim, plata é com certeza o mais usado. Mas se você quiser, assim, mostrar que você se você sabe espanhol argentino portenho, que você viu meu vídeo aqui, você pode falar guita ou mango. Não tenho mango, não tenho guita, necesito guita. Há um peaje mais adelante. Me passas el efectivo? Outra coisa muito importante para você falar, que se você quiser falar dinheiro vivo em notas, porque tem muitos pedágios que só aceitam notas, né? Então você fala o quê? Efectivo. Nossa, isso é muito importante saber falar, gente. Muito importante. Efectivo e tarjeta. Tarjeta é cartão. Se eles aceitam cartão, você pode perguntar, ¿aceptas tarjeta? ¿Aceptas tarjeta ou solo efectivo? Solo efectivo? Outra coisa, tanto na estrada, tanto na cidade, quando você estiver manejando, quando você estiver dirigindo, você precisa tomar cuidado com o semáforo. Com o semáforo não podes passar quando está rojo. E outra coisa, é importante também usar sempre o cinturón. O cinturón tem que estar puesto. Hay que usar el cinturón sempre. E tomar cuidado, como é que eles falam cuidado lá? Também eles falam tomar cuidado, mas eles falam muito ojo. Ou simplesmente fazem aqui, ó. Só de fazer aqui, ó, você já sabe o que significa ojo, que é tomar cuidado, fique esperto com a polícia.
com a polícia, ojo com a polícia. E um jeito, assim, que é muito, muito informal de falar, chamar polícia, tá, gente? É um jeito, assim, que se usa mais entre jovens, se usa entre amigos, é bem informal mesmo, que é chamar a polícia, sabe de quê? Disso aqui que eu tô usando hoje, la gorra. Cuidado, ojo, que viene la gorra. Que é um jeito que eu acho similar a que nem no sul, eles falam os brigadianos. Os brigadianos, eles chamam policiais de brigadiano. Eu acho muito engraçado. Então, la gorra, cuidado que viene la gorra. Mas isso é realmente um jeito muito informal de usar. Muito, 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 muito informal. Normalmente fala polícia, cuidado com a polícia. E outra coisa, a polícia rodoviária, né, que tá no meio das estradas, que tá no meio da autopista, é a polícia caminera. Polícia caminera. Cuidado com a polícia caminera. Ojo com a polícia caminera que te estão vendo. Outra coisa importante de saber é quando você estiver, na verdade, usando o carro em cidades, né, é falar cuidado com os peatones, cuidado com os peatones, cuidado com os peatones, que são os pedestres, cuidado com os pedestres. Beleza que os peatones têm que, na verdade, andar sempre na vereda, né, mas tem que tomar cuidado igual. Vereda, gente, essa palavra é muito engraçada, meu Deus, vereda, o que tem a ver com calçada? Calçada é vereda, vereda. Entonces, los peatones caminan en la vereda. Los peatones caminan en la vereda. Os pedestres caminham na calçada. Na calçada, gente. E a última palavra que eu vou ensinar hoje também tem a ver com carro. É a placa do carro. E no vídeo passado, que eu vou deixar aqui nos cards, eu falei sobre falsos amigos, né? Que são palavras que são muito parecidas, mas têm significados diferentes. E eu esqueci de botar essa lá, eu devia ter botado, que eu acho tão engraçado. A palavra para placa de carro é patente. La patente del auto. La patente del auto. E por que eu acho engraçado? Porque muita gente não conhece essa palavra em português, na verdade, mas patente significa aquele banheiro, sabe aquele banheiro público? Aquele banheiro normalmente que era de madeira, um negócio assim, e normalmente é no chão, vaso, assim, se chama patente. Eu vou lá na patente, né? Porque tem umas coisas pra resolver na patente agora. E no espanhol argentino é a placa do carro, la patente del auto. Sim, pra você ver, né, que se você estudou espanhol na escola, em algum cursinho na internet, você vê que quando chega na Argentina, gente, pra fazer funcionar o espanhol que você aprendeu em casa, é difícil, tá? Você vai ter que passar por muito perrengue, realmente, como eu passei, né? Porque morar lá por 4 anos, eu tenho história pra contar, hein? Meu Deus do céu, gente, tanta coisa já aconteceu. Porque o espanhol argentino, ele é muito, assim, de rua, ele é muito de falar, ele é uma coisa que tu não consegue aprender escrevendo e lendo ali no dicionário. Não, você tem que viver lá. Ou, né, ver meus vídeos aqui, porque eu mostro como é ter vivido lá, como eu aprendi as coisas, como falar, como agir, como eles, assim, os gestos e tal, a expressão, a fala, a pronúncia. Então tem 2 jeitos de aprender o espanhol argentino, ou você mora lá ou você vê meus vídeos, não tem outra. E pra testar o seu conhecimento, pra você ver o que você aprendeu ou não aprendeu hoje aqui, eu vou deixar, pra quem quiser fazer, um questionário, um testezinho aqui embaixo na descrição do vídeo, que tem algumas perguntas relacionadas ao que você aprendeu nesse vídeo. E como eu digo, galera, o truque, eu já tá ficando meio repetitivo, que eu falo isso todo vídeo, mas é verdade, galera. O truque pra aprender, seja um sotaque novo, seja um dialeto novo, seja uma língua nova, é a constância. Gente, constância. Tem que fazer várias e várias vezes, tem que errar, porque errando se aprende. Isso é a maior verdade, a pura verdade. Errando se aprende. Assim como eu que errei muito no começo, fui aprendendo e hoje em dia eu falo fluido. Eu falo fluentemente o espanhol argentino. E eu quero que isso aconteça com você também. Então faz o teste aqui, errou alguma coisa, faz de novo. Errou alguma coisa, vê o vídeo de novo, anota, fala, repete, cria frases como que eu ensinei aqui, porque isso ajuda muito a ficar no cérebro, tá? Então, pra quem quiser fazer, vai estar aqui na descrição do vídeo. E outra coisa, galera, deixa o like, que ajuda muito, muito aqui no canal. E também faça com que o vídeo chegue a mais pessoas que talvez estejam passando pelo mesmo problema que você. Que vai ou estudar na Argentina, ou trabalhar lá, ou visitar lá. E tá com medo de chegar lá e não entender nada, não conseguir se comunicar, não conseguir falar com os nativos. Então, já compartilha esse vídeo pra alguém que você conheça, que talvez vai passar por isso. E também deixa o like, porque daí vai fazer com que esse vídeo chegue a essas pessoas, tá bom? Ativa o sininho, porque é muito importante pra você não perder nenhum vídeo aqui que eu vou postar. Eu tô postando 2 vezes por semana, toda terça e toda sexta. E claro, se você quiser aprender espanhol argentino, tem que acompanhar os vídeos. Então já curte, compartilha, ativa o sininho. E é isso. Até logo!